Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Então, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um assunto que é muito importante para mim e também uma justificativa, né, do porquê eu sumo tanto nas redes sociais. Então, vamos lá? Roda a vinheta! Então, gente, como vocês viram aí no título, né? Eu fiz uma descoberta recente de algo que não vou dizer para vocês que eu desconfiava, não desconfiava, né? Nem passava na minha cabeça. Porém, por conta do meu filho, eu comecei a associar uma coisa em outra. Mas espera aí, eu vou explicar tudo para vocês. Então, gente, vamos lá. Eu fiquei muito resistente em relação a trazer esse assunto aqui, trazer de uma maneira bem explícita para as pessoas, expor a situação, porque eu sei que para muitas pessoas eu vou estar expondo a situação, algumas pessoas já até sabem, e outras não, para outras é novidade, e vai ter pessoas que vão falar: Ah, mas ela tá fazendo isso pra ganhar notoriedade. Ah, ela tá fazendo isso pra ter conteúdo. não, gente, não é simplesmente conteúdo. O meu intuito, o meu objetivo aqui no canal é ajudar pessoas, né? E se eu puder ajudar pessoas através do que eu estou passando e assim eu poder ajudar outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Então, esse é o meu intuito. Então, vamos lá desde o princípio. A minha desconfiança veio por conta do meu filho. O Benjamin, atualmente, ele faz acompanhamento com a psicopedagoga e psicóloga, tá? Sobre a situação do Benjamin, eu vou deixar para gravar no próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar imenso. Mas resumindo tudo, o Benjamin, ele sempre foi uma criança extremamente agitada, sempre. Sempre foi uma criança extremamente agitada. E tem pessoas que viraram para mim e falaram: ah, é coisa da idade. Ah, é saúde. Ah, logo passa. Sendo que, gente, eu entendo que há um padrão de normalidade. E quando foge do padrão de normalidade, se acende uma luzinha na nossa cabeça. Por eu ser professora e ter contato diretamente com crianças, eu consigo perceber o que é normal e o que não é normal. E quando você é mãe, você tem algo que a sua cabeça acende uma luzinha, que é o tal do instinto materno. Então, essa agitação dele, que foi de 1 ano e meio para cá, eu comecei a ver que não era algo tão normal assim, né? Que era algo que fugia da normalidade. E por eu ser uma mãe que o máximo que eu puder ver de coisas para ajudar o meu filho, eu faço. Porque tem mãe que tipo assim, ó, eu tô vendo o negócio tá gritando, mas eu não tô nem aí. Eu não sou assim. Eu não espero, eu já vou logo e vejo. Eu fui muito criticada por algumas pessoas por estar levando meu filho, investigando. Teve pessoas que falaram que eu estava inventando doença para o meu filho. Tanto é que por isso que eu fiquei muito assim ressabiada em trazer esse assunto aqui, né? Divulgar, né, para as pessoas. Mas eu conversei muito com a minha psicóloga, eu conversei muito com o meu esposo e eu decidi romper essa barreira e trazer esse assunto para vocês. Então, o que que acontece? Eu levei o meu filho, comecei uma investigação com o meu filho, mas no próximo vídeo eu vou explicar detalhes dessa investigação. Por fim de tudo, conclusão de tudo, o meu filho ele tá aí com 100% de chance da hiperatividade e vamos botar assim, 99,9% de chance do TDAH. Por que, Eliane, tem 99,9% de TDAH? Porque o TDAH na criança só fecha o diagnóstico a partir dos 6 anos de idade. Como o Benjamin ele ainda está, né, no período ali de educação infantil, 3 anos ainda não pode se fechar esse diagnóstico. Mas sim a hiperatividade, né? Para ficar tudo redondinho, só tá faltando mesmo eu passar pelo neuropsicólogo, que é ele que lauda. Sendo que a pediatra dele falou comigo o seguinte: mãezinha, não foca no laudo, foca no tratamento. Se o seu filho ele está fazendo tratamento, tomando medicamento, isso que é importante. O laudo é simplesmente só mesmo para você recorrer a benefícios que talvez você possa ter direito. Então não fique presa a laudo. Identificou que tem um problema, então o importante é tratar. Beleza, sabendo disso tudo, vendo sobre a situação do meu filho, para eu resolver a situação do meu filho é um pouco mais fácil, porque o meu filho ele tem plano de saúde. Já eu dependo do SUS e eu pago um plano ambulatorial à parte. Então é um pouquinho mais difícil que o meu filho.
Mas beleza até aí. Comecei a pesquisar sobre TDAH e hiperatividade. Eu já conhecia a hiperatividade, TDAH nem tanto, né? Mas são coisas que andam lado a lado. E nessas pesquisas eu descobri que ele tem o fator hereditário. E ali eu comecei a buscar de onde partiu essa hereditariedade, né? Se foi por parte do pai ou se foi pela minha parte. Pelo meu marido eu já descartei, porque meu marido ele é muito devagar em tudo, né? Meu marido é muito devagar em tudo. Então eu falei, meu marido não é. Então, assim deu uma luz na minha cabeça que talvez poderia ser eu. Então, beleza. Sabendo disso, eu comecei a lembrar de fatos da minha infância. Que a minha mãe, eu precisei fazer um período de terapia por conta de muita ansiedade. Eu era uma menina extremamente ansiosa e por conta disso eu precisei de fazer terapia. E eu era tão ansiosa ao ponto de eu devorar os meus lápis. Eu me lembro que a minha psicóloga perguntava assim para mim: por que você come as suas borrachas? Por que você come os seus lápis? Né? Sabe, eu roía meus lápis todos por conta da extrema ansiedade. Eu era uma menina extremamente ansiosa. Tanto é que minha mãe só podia contar as coisas para mim, tipo, faltando pouquíssimos dias para acontecer ou pouquíssimas horas para acontecer. Porque se contasse antes, eu ficava muito assim, sabe? Extremamente ansiosa. Beleza. Então, eu comecei a analisar e fui no neurologista, e comecei a relatar para ele todos esses fatos que me chamavam muita atenção. E eu comecei a pesquisar quais eram os sintomas e eu vi que eu encaixava em todos os sintomas do TDAH. E eu comecei a fazer, né, a minha consulta com a minha psicóloga, por sinal, que tem me ajudado muito de verdade. E ela viu essa necessidade de fazer esse teste do TDAH para ver se eu tenho TDAH. E esse teste comprovou que sim, que eu tenho TDAH com a hiperatividade. Aí ela me passou até um laudozinho para eu poder retornar no neuro, para eu poder estar passando para o neuro, né, esse retorno, né, que eu fiz o teste, e no teste ele estava comprovando que sim, eu tinha o TDAH, né? Então, sim, tenho o TDAH. Um dos exemplos clássicos, né? Uma coisa que eu fico assim muito, não vou dizer chateada, né? Mas que eu fico meio assim, é que tem pessoas que fazem piada sobre o assunto. As pessoas você fala que você tem o TDAH e você fala quais são os sintomas que você tem, aí as pessoas viram e falam assim: ah, então eu também tenho. Mas não é assim, gente, é aquilo que eu falei. Existe um grau, uma normalidade, né? Existe um padrão de normalidade. Quando você passa esse padrão de normalidade, se acende uma luz. E eu passo desse padrão de normalidade. Uns exemplos disso por exemplo, eu me desligo. Tem momentos que eu me desligo. Às vezes, isso já aconteceu na escola. Os meus alunos morrem de rir de mim. Tem hora que eu me desligo. Sabe, igual o Pedro Scooby, que eles colocavam aquela musiquinha, que ele se desligava. Eu também sou assim. Eu zoo ele, mas eu também sou assim. E eu me desligo. Às vezes na escola eu paro e fico olhando pra parede. Aí até um aluno meu, Yuri, começou a rir, mas rir. Eu só ouvindo aquela gargalhada de fundo. Sabe? Eu olhei e falei assim, que foi, gente? Ele, do nada, a senhora desligou, tia. Então, assim, é um dos sintomas. Quando você não consegue ter uma parte do seu corpo parado. Você tá vendo que o tempo todo que eu tô falando, eu tô gesticulando, tá vendo? Eu não consigo falar sem estar sabe? Alguma parte do meu corpo sempre está em movimento. Quando eu estou extremamente nervosa ou extremamente ansiosa, ou alguma coisa está para acontecer, eu fico com alguma parte do meu corpo balançando. Ou é a perna, ou é o braço. Alguma parte do meu corpo eu fico balançando. Tanto é que meu marido já até sabe quando eu tô nervosa com alguma coisa. Que eu começo a balançar. É perna, aí eu começo, as minhas unhas, coitadas, né? Só realmente a minha prima para fazer milagre, porque minha unha sem o milagre é totalmente detonada. Eu fico roendo unha, não basta só roer unha. Tem que roer a pele também que tá na unha, que também é um fator da ansiedade. Assim, eu apresento muitos sintomas. Eu vou gravar um vídeo falando para vocês 50 sintomas do TDAH, né, baseado no Instagram que eu acompanho, que é o TDAhizado. E eu vendo lá os sintomas, eu falei, check, sou eu, tudo. Então, eu vou estar trazendo para vocês
Teve até um teste, na hora do teste lá, que a minha psicóloga, ela perguntou assim, você consegue, você tá numa conversa com as pessoas, você consegue ficar assim de boa, sem interromper? Gente, eu não consigo. Às vezes é pessoa que eu nem conheço. Isso aconteceu comigo. Eu fui no consultório, duas mulheres conversando sobre essas manifestações. E o que elas estavam conversando eu sabia. E elas falando e eu assim, eu quero falar. E eu não conheço a pessoa, vou me intrometer no assunto. E eu já nervosa. Não aguentei, eu falei assim, então eu sei. Então vai acontecer isso. Tipo, as meninas olharam assim, quem é essa? Eu me meti no meio do assunto. Então, assim, tem essa questão. Outra questão que eu tenho, gente, que é muito latente dentro de mim, a impulsividade. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. E a impulsividade, ela também está interligada com o TDAH. A pessoa impulsiva, ela não pensa no que pode dar as consequências. Não pensa. A pessoa impulsiva simplesmente faz. Depois que a cagada tá pronta, ela vai ter que catar aquela cagada toda que ela fez, né? Eu sou muito impulsiva em tudo. Tanto é que, por conta dessa minha impulsividade, eu já tive consequências muito grandes, tá? Então, assim, quando no final do teste, que a minha psicóloga falou, né, que sim, vamos botar aí, que eu tenho as chances de ter o TDAH e tudo mais, que o teste tinha dado positivo. Eu falei com ela, eu falei assim, então, muitas coisas se encaixam, né, na minha vida. E um dos motivos é esse que eu falei, do motivo de eu não estar com muita constância nas redes sociais. Por que eu não estou com muitas constâncias nas redes sociais? Porque um dos sintomas do TDAH é esse, altos e baixos. Um dia eu tô muito afim, outro dia eu não tô nada afim. Aí eu sei que vai virar gente que vai virar e vai falar assim pra mim, Ariane, mas eu também sou assim, tem dia que eu tô afim, tem dia que eu não tô. Mas há um grau de normalidade. O que acontecia comigo fugia da normalidade, sabe? Tem momentos que eu quero me isolar. Quem tem o TDAH, ele tem que lutar muito contra ele mesmo, porque o TDAH, a pessoa que tem o TDAH, ela pode também desenvolver depressão. Além de ansiedade, tem também a depressão. Então, assim, é uma luta constante contra nós mesmos. Quem tem o TDAH também, ele tem uma séria dificuldade de concluir as coisas. Como, por exemplo, um exemplo clássico na minha vida. Eu comecei o curso de radiologia, porém eu não consegui finalizar o curso de radiologia. Eu comecei os outros cursos que eu também fiz e não consegui finalizar. Tudo que eu pego para fazer eu não consigo finalizar, eu não consigo levar por muito tempo. E também é um dos sintomas. Eu tenho um desejo muito grande de crescer na internet, sabe? Sendo que para você crescer na internet, você precisa de constância. Você precisa estar sempre aqui postando, sempre botando a sua cara, precisa de constância. E isso para mim é um desafio muito grande. Eu quero. É como se tivesse duas Elianes dentro de mim. Um lado meu quer muito, assim como uma dieta. Uma coisa simples, dieta. Eu quero continuar, mas chega um momento que eu desisto, eu desanimo, não quero. Ah, Liane, é normal. Não é normal, gente. Para de falar que é normal uma coisa que não é normal. E eu sei que vai ter muita gente que vai virar e falar assim, a pessoa tá se escorando, porque descobriu agora que tem TDAH, ela tá se escorando no sintoma do TDAH. Não tô me escorando. Eu fiz uma descoberta pela qual muitas peças na minha vida se encaixam. Agora eu entendo o porquê de muita coisa. Agora eu entendo o porquê que eu não conseguia concluir muita coisa na minha vida. Muitas peças começaram a se encaixar na minha história, sabe? E inclusive, eu faço esse apelo não só para professores, porque eu também sou professora, mas eu faço esse apelo para professores, parente, pai, mãe. Sabe o que acontece? Eu fui muito rotulada como preguiçosa, desleixada, desinteressada. Fui muito rotulada por conta disso. E na época eu comecei a acreditar que eu era realmente isso, sabe? E eu chego à conclusão que não.
Porque se eu realmente fosse desinteressada, se eu fosse tudo que me rotularam, eu hoje não seria quem eu sou. Eu hoje me considero uma menina lutadora que corre atrás dos seus ideais, corre atrás dos seus sonhos. É uma batalha que eu tenho travada contra mim mesmo? Sim, é uma batalha que eu tento vencer todos os dias e não é fácil. Mas eu não sou aquilo que me rotularam, que se eu realmente fosse tudo aquilo que me rotularam quando eu era mais nova, eu seria atualmente. E eu não sou, não sou. Outra coisa, fator hereditário. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas a sua mãe não prestou atenção nisso? Gente, tenta entender comigo. Na época, quando eu era mais nova, não tinha, né, não era falado sobre déficit de atenção, transtornos de déficit de atenção, não era falado sobre hiperatividade, não era falado os termos mais conhecidos, nem depressão era tão falado assim. O que mais era conhecido era ansiedade. Então, eu não culpo nem minha mãe, nem meu pai, não culpo ninguém. Porque realmente, conforme os anos estão passando, os estudos estão sendo aprofundados e está sendo feita a investigação. Infelizmente, não tem nem minha mãe nem meu pai aqui para me perguntar, para te conversar e entender sobre. Porém, eu tenho a minha tia. E eu sentei com a minha tia, comecei a conversar com a minha tia sobre tudo isso, assim quando eu fiquei sabendo do TDAH. E logo após o teste, eu conversei com a minha tia, e a minha tia virou e falou comigo, minha tia Liane, não vê a sua avó? Sua avó, ela é uma pessoa agitada. Sua avó começava a pegar para arrumar a casa 4 horas da manhã e chegava às 7 da noite, sua avó não conseguia acabar, porque sua avó não parava. Começava aqui, largava, ia pro outro. E eu também sou assim. Eu começo a lavar uma louça, mal termino a louça, largo, vou varrer casa. Largo no meio do caminho e vou lavar roupa. Largo no meio do caminho e vou passar roupa. É assim. Aí minha tia virou e falou, Aliane, lembra que a sua avó também era assim? E a minha própria tia falou, minha tia falou assim, Aliane, eu também sou muito agitada. Aí pra vocês verem, algo que era na minha avó, na minha tia, eu, meu filho, pra vocês verem. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não entende muito bem, e são coisas que vêm lá de trás. E é onde nós precisamos ter a percepção e estar sensível e entender, peraí, até onde isso aqui é normal? Ah, tá, beleza. E qual é a raiz desse problema? A gente precisa entender e fazer essas indagações. E foi o que eu fiz. E é o que eu hoje estou aqui gravando esse vídeo para uma pessoa que está me assistindo aí do outro lado. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa na tua família ou você está vendo alguma coisa com teu primo e você quer ajudar e você não sabe como. As pessoas vão te criticar? Vão. Vão te julgar? Vão. Porque até hoje eu tô sendo julgada. Mas só faz. Você tá vendo que tem alguma coisa que tá fugindo da normalidade? Corre atrás, investiga e deixa falarem. A minha amiga Alessandra, ela falava, Liane, vai investigar teu filho, esquece. Deixa os outros, sabe? E eu tô fazendo isso. E o meu intuito hoje é isso, ajudar pessoas assim como eu. O meu objetivo desse canal é ajudar mulheres assim como eu. Mulheres que têm cabeça com filhos todo desencapado no curto, igual eu. Esse é o meu objetivo. Ajudar outras Alianes que estão por aí, sabe? Que são doidinhas igual eu e passam por uma penca de coisa. Esse é o meu objetivo aqui. Tá, gente? Enfim, o vídeo já está enorme. Vim deixar aqui a minha mensagem, explicar pra vocês por que eu tô sumida, mas eu quero voltar com mais constância, sim, se Deus quiser eu vou voltar, já deu tudo certo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente, compartilha, gente, porque isso que eu vim trazer pra vocês é algo muito importante. Compartilhe para as pessoas que vocês conhecem, tá? E é isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo. Tchau, tchau.